Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem, nessa segunda-feira. Por aqui frio, eu tô em São Paulo ainda, vou embora hoje, né? O congresso acabou no sábado, daí utilizamos aí o domingo pra turistar um pouquinho aqui por São Paulo. E hoje a gente vai embora mais à tarde e aí já vou voltar às minhas atividades normais, incluindo várias coisas que eu aprendi nesse congresso, nos meus protocolos, dentro do meu método, tá? Então, sejam muito bem-vindas, Patrícia e Tatiele, tá? Meninas, então vamos lá. Essa é uma live de aquecimento para a maratona para destravar o intestino. A maratona são 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te dar os primeiros passos para que você possa ir ao banheiro todos os dias, fazer cocô bonito, não fazer cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? A nossa maratona ela vai começar semana que vem. Então, a primeira aula da maratona é no dia 4 de agosto e ela é liberada às 8 da manhã, tá? Então, a gente vai ter aula no dia 4, no dia 6 e no dia 8 de agosto. Então, são aulas bem mais aprofundadas em relação a saúde intestinal, em relação ao regulamento do funcionamento intestinal. E também eu vou te mostrar nessas aulas, né, alguns erros que você vem cometendo que podem estar deixando o seu intestino preso, podem estar te deixando travada e, consequentemente, também deixando o seu cocô de bolinha, tá bom? Bom, e aí, para você participar da maratona para destravar o intestino, você só precisa clicar no link da minha bio e se inscrever. Então você vai lá, vai clicar, vai se inscrever. As aulas são online e gratuitas, tá? Então você vai ter um conteúdo de valor, um conteúdo que vai realmente te ajudar, vai realmente impactar a sua vida para realmente começar esse processo de cuidar do seu intestino, de ter um intestino que funciona regularmente, tá bom? Bom, e agora então vamos para o tema da nossa live de hoje. E o tema da nossa live de hoje é algo que eu sempre escuto das minhas alunas. Bom dia, Nath, bom dia, Gorete, sejam muito bem-vindas. Essa frase, gente, é uma das frases que eu mais escuto das minhas alunas, que é assim: Gabi, parece que o meu intestino não existe. Eu não sinto o meu intestino se movimentar. A minha sensação é que eu não tenho intestino, é que meu intestino ele não existe aqui dentro do meu corpo, tá? E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que o intestino é um órgão como qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Como o nosso coração, como o nosso pulmão, como o nosso fígado. E o intestino, ele precisa funcionar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, se você é uma mulher que sente que o seu intestino não existe, se você é uma mulher que sente que algo aí não está normal dentro do seu intestino, bom dia, Ana, bom dia, Eva, bom dia, Dri, sejam muito bem-vindas. Então, se você tem essa sensação de que, nossa, parece que o meu intestino não existe, a primeira coisa que você tem que parar pra pensar é que o intestino é um órgão como qualquer outro e que você deve sentir esse intestino, tá? E eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, você deve sentir esse intestino. Você deve sentir que você tem intestino, na verdade. Então, você sente o seu coração batendo sem fazer esforço, você respira, então você sabe que os seus pulmões estão funcionando. Você faz xixi, então você sabe que seus rins estão com funcionamento normal, sua bexiga está com funcionamento normal, e aí você sente esses órgãos. É óbvio que você não sente seus rins trabalhando, tá? É óbvio que você não sente o seu pulmão, exatamente o que ele tá fazendo. Mas você sabe que esses órgãos estão funcionando normalmente porque você tem os benefícios do funcionamento desses órgãos. Então, você faz xixi de forma natural, você respira sem precisar pensar para respirar. Então, ou seja, eu tô aqui me respirando enquanto você tá me ouvindo, você tá respirando normalmente. O seu coração tá batendo normalmente, sem que você tenha que falar pro seu coração: coração, bata agora. Não, você não precisa falar isso pra ele. Então, ele tá batendo normalmente. O intestino, gente, é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? A gente tem um intestino, todo mundo tem um intestino e a gente tem que sentir a presença desse intestino no nosso corpo. Quando eu falo sentir a presença, você não deve sentir o seu intestino o tempo todo, né? Então, sentir, lembrar dele o tempo inteiro, assim como você não lembra do seu coração o tempo inteiro, mas você tem que sentir ele se movimentando, assim como você sente as batidas do seu coração, tá? Então, coloca aqui pra mim nos comentários se vocês que estão aqui online, ao vivo comigo, vocês têm a sensação que o intestino de vocês não existe.
tá? Escrevam aqui nos comentários pra mim. Bom, e aí, bom dia, Divina, seja muito bem-vinda. E aí, gente, o que que acontece? Então, você não pode sentir esse intestino o tempo todo, ou seja, nossa, eu tô aqui, eu acabei de comer, eu tô sentindo gases, eu tô sentindo meu intestino se contorcer, eu tô sentindo que isso aqui que eu comi não me fez bem. Então, você não pode sentir esse intestino o tempo todo, mas você não pode ter a sensação de que seu intestino não existe, você não pode ter a sensação de que seu intestino tá morto dentro de você, tá? Quando você tá com essa sensação, é porque provavelmente o seu intestino está muito preso. Então, se você passa ali mais de 3 dias sem ir ao banheiro e você não sente movimentações no seu intestino, você não sente que a comida entrou, você fez a digestão, ela formou o bolo fecal e com isso ela tá ali andando pelo seu intestino, se você não sente uma cólicazinha para ir ao banheiro todos os dias, é porque tem alguma coisa que não tá correta, tá? Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que você não precisa pensar para o seu coração bater. Você não precisa pensar para você respirar. Essas são funções normais, naturais do seu corpo, né? E o seu intestino, ele deveria ser a mesma coisa. Então, eu como, eu faço digestão, eu formo bolo fecal e aquilo que não serve para o meu corpo, ele vai ser eliminado pelas minhas fezes. Acontece que você precisa sentir que você formou bolo fecal e que essas fezes estão caminhando ali pelo seu intestino. Você não deve sentir isso o tempo todo, mas você deve sentir que o seu intestino existe, que tem ali um cocô andando pelo seu intestino, que o seu intestino está se movimentando porque você formou o bolo fecal, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é, você precisa sentir o seu intestino, tá? Então coloque aqui pra mim se você tem sentido o seu intestino, se você sente o seu intestino dentro de você. O que acontece é que quando você não está sentindo esse intestino, é porque tem algum problema, tem algo no seu corpo que não tá normal, que não tá saudável, tá? Então, o que acontece? Quando eu tô ali fazendo uma alimentação correta, eu tô bebendo água, eu tô fazendo um processo de digestão normal, ou seja, eu não tô com nenhum problema, eu não tô com nada, né, além ali do normal. Eu tô me alimentando normal. É importante a gente lembrar que você precisa fazer esse processo e você precisa formar esse bolo fecal e sentir esse intestino, tá? Quando isso não tá acontecendo, é porque provavelmente você tem uma constipação crônica. Você está constipada, ou seja, você faz o primeiro processo da digestão, então você come, mastiga, o seu alimento vai pro estômago, você digere esse alimento, só que você não consegue formar bolo fecal suficiente para que você vá ao banheiro. Ou você não consegue ter movimentos desse intestino. Às vezes você forma o bolo fecal, ele fica ali no seu intestino, mas esse intestino ele não tem movimentação. Ele perdeu muitas vezes a capacidade de se movimentar, ele perdeu esses movimentos peristálticos. Gabi, por que o intestino perde os movimentos peristálticos? Por alguns motivos, tá? Então, primeiro, gente, quando você não tá formando o bolo fecal, você não tá fazendo aquele cocôzinho bonitinho, bananinha madura, a gente precisa entender que tá faltando substrato, tá faltando nutriente, tá faltando fibra, tá faltando água, tá faltando combinações estratégicas para que a gente consiga fazer o primeiro processo e depois formar o bolo fecal com aquilo que não serve mais para o seu corpo. Tá? Então, se isso não acontece, se você não forma bolo fecal, a gente sabe que tem algo na sua alimentação que tá errado, algo que tá faltando, ou algo que tá em excesso, ou você tá com uma alimentação muito inflamatória, você tá com uma alimentação que não tá te proporcionando a formar um bolo fecal de forma eficiente, tá? Bom, se você não consegue formar bolo fecal, esse é seu primeiro problema. O segundo problema é, muitas vezes você forma esse bolo fecal ou você forma bolinhas, né? Você forma esse bolo fecal, mas o seu intestino ele não tem a capacidade de pegar esse bolo fecal e eliminar, tá? Então, quando o intestino ele não consegue eliminar esse bolo fecal, quando esse bolo fecal não consegue andar pelo seu intestino, isso significa que falta estimulação dos movimentos peristálticos desse intestino. Então, o que a gente tem que fazer esse intestino? Jogar esse cocô lá pra frente, tá? E muitas vezes isso não está acontecendo, né? Por que, Gabi, que eu não estou com movimentos peristálticos, né? Bom dia, Patrícia, bom dia, Simone, bom dia, Sônia, sejam muito bem-vindas. Porque provavelmente você não tá com uma alimentação ou você não tá com o intestino, com uma microbiota saudável o suficiente para fazer esses movimentos peristálticos,
tá? Então, gente, muitas vezes o que acontece é que vocês ficam com o intestino preso por tanto tempo, vocês ficam constipadas, fazendo cocô de bolinha por tanto tempo, que esse intestino, ele para de ser estimulado. Então, você precisa voltar a fazer a estimulação desse intestino. Por isso que na segunda fase do meu método, ela é uma fase de estimulação funcional. Ela é uma fase que eu vou fazer com que você estimule o movimento do intestino. E sabe o que é uma das coisas que mais estimula o movimento desse intestino? A produção adequada de serotonina, que é o hormônio que a gente conhece aí como hormônio do bem-estar, como hormônio da felicidade. Bom dia, Bárbara, seja muito bem-vinda. Então, que a gente conhece como hormônio do bem-estar, como hormônio da felicidade. Gabi, quando eu não tenho serotonina em quantidades adequadas, quando eu não tenho uma produção adequada de serotonina, o meu intestino, quando você não tem, o seu intestino, ele não vai realizar movimentos peristálticos, tá? Então, ele não vai realizar, gente, porque para o intestino realizar esse movimento de eu tenho um cocô aqui, né? Eu tenho um cocôzito aqui, dele pegar, ó, o cocô tá aqui, desse intestino pegar e fazer esse cocô sair, ele precisa de serotonina. E muitas vezes, gente, vocês não têm serotonina suficiente. E lembre-se de uma coisa, 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Tá? Então ela é um hormônio que vai atuar no seu cérebro, ela vai atuar no seu corpo todo, mas 95% dela é produzida no intestino. Agora veja, se você tá constipada, se você só faz cocô de bolinha, se você vive com gases, se a sua microbiota intestinal não está saudável, você acha que a sua produção de serotonina vai estar saudável? Você acha que você vai conseguir produzir serotonina da forma adequada? Não! Tá? Você não vai conseguir produzir serotonina da forma adequada. E é por isso que todas as pessoas que são muito constipadas, ou a grande maioria delas, elas têm uma chance maior de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade, de desenvolver quadros emocionais. Por quê, gente? Porque essas pessoas, elas têm baixa, muitas vezes, produção de serotonina. E essa baixa produção de serotonina está, inclusive, ligado com essa saúde intestinal, com essa saúde gastrointestinal, tá? Então, veja, se eu tô com o intestino todo desregulado, todo desajustado, será que a minha serotonina ela vai ser produzida de forma adequada, tá? Ela não vai ser produzida de forma adequada. E aí eu não vou ter movimento peristáltico, é por isso que você vai ter a sensação de que o seu intestino não existe, tá? Bom, e aí, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Divina falou, estou indo diariamente, depois de começar a ingerir mais água, mas ainda estão em forma de bolinha, muitas vezes com dificuldade, tá? Então, Divina, eu vou falar muito sobre cocô de bolinha na maratona para destravar o intestino, mas eu já te adianto que cocô de bolinha tem relação com má digestão de proteínas. Você tem que melhorar a sua microbiota, você tem que colocar alimentos que ajudam a digerir proteínas do intestino. Alimentos não, tá? Estratégias que ajudam a digerir proteínas do intestino. E aí você vai conseguir ir ao banheiro e fazer um cocôzinho tipo bananinha madura. Lembrando, gente, que no meu método, a maioria das meninas que entram, tá? Eu diria que 90%, elas são constipadas, né? Então, às vezes fazem cocô somente à base de laxante e elas fazem cocô de bolinha também. E elas passam a fazer cocô tipo bananinha madura, tá? Bom dia. Estou assim, desse jeito. Travada, né, Débora? Você tá travada? Coloca aí pra mim, como é que você tá? Estou precisando estimular o intestino. Bom, e aí, gente, o que a Elis falou? A aloe vera ajuda? Não, Elis, a aloe vera sozinho não vai trazer benefício nenhum pro seu intestino. É um produto que não é ruim, tá? Não é algo ruim. No entanto, quando a gente pensa em estimulação do intestino, a aloe vera não é algo que eu uso, tá? Existem estudos, existe aí alguns estudos falando sobre os benefícios do aloe vera em várias questões, mas no intestino diretamente não é uma coisa que eu costumo usar, tá? E aí, gente, o que acontece? A Débora falou, e como faz pra voltar a ter? É isso que eu vou falar agora, tá? Então, quando a gente tem um intestino que tá com a microbiota saudável, que tá desinflamado,
que é um intestino que está produzindo serotonina de forma adequada, eu vou ter um intestino que está funcionando todos os dias, tá? E aí, você pode estar se perguntando, Gabi, então como é que eu faço para ter esse intestino que está funcionando, né? Como é que eu faço para ter um intestino que funciona, que eu sinto esse intestino funcionar? Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender, você muitas vezes, provavelmente, é constipada a vida toda, tá? Coloque aqui pra mim nos comentários quem que é constipado, ou seja, quem tem intestino preso a vida inteira. Então, assim, Gabi, eu tenho intestino preso desde criança, desde que eu me entendo por gente. A minha mãe fala que eu tinha dificuldade pra ir no banheiro, ou que eu fazia cocô de bolinha, ou que eu passava muitos dias sem ir ao banheiro, ou que ela tinha que usar supositório para eu conseguir evacuar. Então, coloque aqui pra mim quem é constipada a vida inteira, tá? Essa pessoa é uma pessoa. E coloque aqui pra mim nos comentários quem ficou com o intestino preso depois de alguma coisa, tá? Então, assim, Gabi, meu intestino funcionava normal. Depois que eu engravidei, que eu tive meu filho, meu intestino ficou preso. Ou, Gabi, meu intestino funcionava normal, mas aí eu tive alguma doença. Eu tive dengue, eu tive covid, eu tinha eu tive algum problema de saúde, meu intestino ficou preso, nunca mais foi o mesmo. Ou, meu intestino era mais ou menos, mas ele até funcionava, só que quando eu entrei na menopausa, quando eu entrei no climatério, eu realmente comecei a ficar muito travada, eu realmente comecei a ficar com o intestino preso, tá? Então coloca aqui pra mim quem tá, em qual grupo você tá. A Elis tá no grupo 1, que sempre foi constipada, né? Elis, cocôzinho inteirinho ou cocôzinho de bolinha? E em quantos dias você tá indo ao banheiro, tá? Bárbara, eu a vida inteira, até cheguei a pensar que era normal. Então, intestino preso a vida inteira, né, gente? Isso é muito comum. A Elis falou que sempre foi, eu tenho a vida toda, tá? Isso também, eu, minha mãe e minha filha. Bárbara, porque provavelmente vocês estão comendo as mesmas coisas a vida toda que tá deixando vocês constipadas. Então, gente, também é muito comum que você realmente esteja, constipada a vida toda e a sua família também, sua mãe, sua irmã, principalmente mulheres. Por quê? Porque às vezes vocês têm os mesmos hábitos alimentares, vocês têm os mesmos hábitos de vida, tá? Então, vocês comem as mesmas coisas que vocês têm sensibilidade, que travam o intestino de vocês. Por isso que às vezes é muito comum que você realmente tenha intestino preso, sua mãe, sua filha, enfim, tá? Bom, e aí deixa eu só ver aqui, ó. Comecei há pouco tempo, quando precisei tirar meu útero. Antes disso começou aos poucos, mas depois regularizou. Mas há 10 meses fiz um exame de sangue oculto nas fezes na preparação de 3 dias alimentos brancos, né? Sim, você precisa fazer, travou, tá? Bom, então, o que acontece? Isso é muito comum, né? Eu vou fazer um exame, tive que tomar uma medicação, fiquei doente, aconteceu alguma coisa assim, e aí você acaba travando. Tem 1 ano que estou com o intestino preso, mas Patrícia, aconteceu por causa de alguma coisa? Aconteceu algum evento na sua vida que desencadeou esse intestino preso? A Jean Xavier falou, sempre fui, agora depois dos 45 piorou, porque provavelmente você entrou no climatério, né? Uma vez por semana, só um pedacinho de bolinha juntinha. Bárbara de Deus, você vai ser minha aluna, né, mulher? Porque a gente precisa melhorar isso daí. Vou falar só aqui, Elis, como ativar a serotonina. Meu intestino ficou depois que tomei tramadol. Acontece bastante, tá, gente? Muitas pessoas começam a ficar com o intestino preso depois do uso de medicamento, né? Então, começa a fazer algum tratamento para depressão, para dor, para fibromialgia, para Parkinson, tá? São tratamentos muito comuns, né? Medicamentos muito comuns de dar aí de causar um intestino preso ou um cocô de bolinha, tá? Bom, e aí, gente, o que a gente tem que ver? Então, tá bom, eu sinto que o meu intestino não existe, meu intestino tá travado, ou eu tô fazendo cocô de bolinha. Então, assim, eu tô sentindo ali que meu intestino não existe, eu tô sentindo que ele não se movimenta, e quando eu formo o bolo fecal, eu formo o cocôzinho de bolinha. Então, o que a gente precisa fazer, né? Como a Elis perguntou, como que a gente vai ativar essa serotonina? Como que a gente vai recuperar esse movimento desse intestino? A primeira coisa, meu amor, é que você precisa desinflamar o seu intestino, tá? Esse é o primeiro passo.
Gabi, como é que eu desinflamo o meu intestino? É tirando glúten? É tirando lactose? Porque isso eu já fiz. Ah, eu já tô bebendo água. Ah, eu já tô comendo fruta. Como é que eu vou desinflamar o meu intestino? Gente, desinflamação é algo extremamente profundo, tá? Muitas vezes você vê aí na internet falando, tem que desinflamar, tem que desinflamar. Então, assim, a inflamação é algo inerente ao nosso organismo. Nós precisamos manter um certo grau de inflamação para que a gente permaneça vivo. No entanto, o que é o grande problema? Quando essa inflamação ela se torna algo exacerbado, quando eu tenho uma inflamação que está prejudicando o meu corpo, tá? Então, o primeiro passo, quando você quer ativar o seu intestino, quando você quer melhorar esse movimento do seu intestino, quando você quer sentir que esse intestino existe, é desinflamar seu corpo em geral, né? Mas a gente começa esse processo pela modulação intestinal, pela desinflamação do intestino, tá? Gabi, como é que é um processo de desinflamação? Primeira coisa, gente, é reduzir aqueles alimentos que você tem sensibilidade. Então, deixa eu ver quem que foi que falou isso aqui. A Divina. Então, a Divina falou assim, eu tô indo no banheiro todo dia, mas eu tô fazendo cocô de bolinha. Eu sei, sem conhecer a Divina, sem nunca ter conversado com ela, que ela está consumindo alimentos que ela tem sensibilidade, consequentemente, ela tá inflamando esse intestino, ela não tá digerindo essa proteína que ela tá ingerindo, e aí, consequentemente, ela vai ficar com o intestino preso, ou ela vai fazer cocôzinho de bolinha, tá? Então, o que a gente precisa pensar aqui? Que a primeira coisa que a gente vai fazer é desinflamar esse intestino. Então, retirando alimentos ou reduzindo alimentos que você tem sensibilidade, que você não consegue digerir, e incluindo alimentos a estratégias anti-inflamatórias. Gabi, o que é uma estratégia anti-inflamatória? Meu amor, eu tenho várias, tá? Estratégias anti-inflamatórias são combinações de alimentos, onde você vai pegar ali um alimento que tem uma enzima X, que tem um nutriente X, que vai te ajudar a desinflamar, a digerir proteínas no seu intestino e vai combinar ele, por exemplo, com uma fibra, com uma gordura, com uma água, ou vai fazer com ele um gel, uma geleia, um suco, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o processo de desinflamação, ele começa reduzindo aqueles alimentos que você tem sensibilidade e também incluindo as estratégias anti-inflamatórias, tá? E aí, gente, o que acontece, né, quando eu faço esse processo, né, quando eu faço esse processo de desinflamação? O meu intestino, ele começa a melhorar, ele começa, de fato, a digerir melhor aquilo que você, a digerir, a absorver melhor aquilo que você tá comendo e, consequentemente, você vai melhorando o funcionamento desse intestino. Então, você vai regulando o seu intestino. Quando eu tô nesse processo de desinflamação, então, quando eu desinflamo o meu intestino, quando eu consigo, de fato, colocar os nutrientes que ele realmente precisa e tirar aqueles alimentos que a gente chama de pró-inflamatórios, esse intestino começa a desinflamar. Então, essa é a primeira fase para você recuperar os movimentos do seu intestino. Se esse intestino ele começa a desinflamar, concorda comigo que essa serotonina ela vai ser produzida de forma mais adequada? Por quê? Porque o seu ambiente intestinal, a sua microbiota intestinal, ela vai estar mais saudável. E aí, gente, a gente precisa entender que a gente só produz hormônios de forma adequada quando o ambiente de produção está adequado. Então, como que eu vou produzir serotonina no intestino que está inflamado? No intestino que está funcionando a cada 3 dias e, consequentemente, eu estou acumulando fezes. Essas fezes estão apodrecendo dentro do meu intestino. Não tem como um corpo, o intestino, ele produzir serotonina com um monte de cocô ali dentro, com um monte de fezes apodrecendo ali dentro, com uma microbiota totalmente desequilibrada. Tá? Então, muitas vezes esse intestino ele até tem uma microbiota variada, que é algo que é positivo. Mas por que ele tá com a microbiota variada? Porque eu tenho um monte de cocô ali produzindo ali bactérias, né? Bactérias que estão piorando o funcionamento do meu intestino. Então, gente, o que acontece? A gente precisa, então, desinflamar esse intestino. Aí, a Débora perguntou assim, ó, você vai falar todos esses alimentos? Não tem como, Débora. Como é que eu vou falar, como é que eu vou te falar isso aqui numa live? Ou como é que eu vou te falar todos esses alimentos no meu Instagram? Gente, aqui são pílulas que vão te ajudar a destravar seu intestino. Mas eu só consigo tratar o seu intestino quando você tem uma lógica, quando você tem um cardápio para seguir, que é justamente isso que tem dentro do meu método. Então, dentro do meu método tem tudo explicadinho, mastigadinho. Você vai fazer isso de manhã, você vai fazer isso no seu café da manhã, você vai fazer isso no seu almoço, isso no seu lanche da tarde, isso no seu jantar,
tá? Então, eu vou falar todos esses alimentos, eu falo todas essas estratégias dentro do meu método. Dentro do meu método, eu tenho mais de 20 estratégias para desinflamar o seu intestino. Gabi, mas por que você não fala isso aqui? Por que você não coloca isso aqui no Instagram? Por quê, gente? Porque como é que eu vou colocar aqui um cardápio? Como é que eu vou simplesmente soltar aqui um cardápio e falar, segue, seu intestino vai desinflamar? Como é que eu vou te acompanhar? Como é que eu vou saber se tá dando certo? Não tem jeito. Se você realmente quer ativar essa serotonina, se você realmente quer desinflamar o seu intestino, você precisa aprofundar seu conhecimento, né? Então, a gente precisa, quando a gente quer realmente tratar alguma coisa, a gente precisa estar com uma profissional. Então, aqui eu tô aqui com vocês meia hora, eu tô aqui com vocês nos conteúdos, tô aqui todos os dias, mas dentro do meu método eu tô com você todos os dias, o dia inteiro, dentro da minha comunidade Intestino Feliz, né? Que eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas a primeira coisa pra ativar a serotonina é, então, desinflamar o seu intestino. Beleza, depois que eu tenho um intestino que tá desinflamado, eu tenho um intestino que tá começando a regular, eu deixei de produzir muitos gases, eu tô assim, né, com o meu intestino mais regulado, eu vou estimular o funcionamento desse intestino, que é inclusive a segunda fase do meu método. Então, eu desinflamei meu intestino. O que eu vou fazer depois? Estimular os movimentos peristálticos. Então, depois que eu desinflamei, comecei a produzir mais serotonina, eu já vou começar a melhorar todos aqueles sintomas de intestino preso, eu vou estimular o funcionamento desse intestino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as estratégias para esse bolo fecal passar pelo meu intestino e ser eliminado de forma normal, de forma natural, assim como o funcionamento de todos os seus outros órgãos, tá? Gabi, como que eu vou fazer esses movimentos de estimulação? Através de uma alimentação que estimula o movimento peristáltico, com a quantidade adequada de fibras, com a quantidade adequada de vegetais e frutas, com a quantidade adequada de água, tá? Então, gente, não são alimentos. Não são alimentos. Se fossem alimentos, você tava comendo mamão e tava indo ao banheiro. Se fosse alimentos, você tava tomando chá de sene e tava indo ao banheiro. Se fosse alimentos, você tava comendo aveia, chia, linhaça e você tava indo ao banheiro. E você não está, justamente porque não é alimentos. E como que eu faço? Porque, aí alguém perguntou, você vai falar quais são esses alimentos? Dentro do meu método eu vou, mas por quê? Dentro do meu método está de forma estratégica. Não é assim, come mamão, come ameixa, eu não vou te falar isso. Não é isso que tá lá, entendeu? E aí, gente, você vai fazer essa dieta de estimulação funcional, que é para estimular o movimento peristáltico, você de fato conseguir ir ao banheiro, tá? Bom, e aí, é isso que você vai fazer para ativar o seu intestino e, de fato, sentir que esse intestino está se movimentando, tá? E aí, você pode pensar assim, ai, Gabi, mas eu já fiz de tudo. Eu já fiz um monte de coisa, né, para destravar meu intestino e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O meu intestino só funciona com remédio. Pois é, mas você já desinflamou. Aí eu quero que vocês me contem aqui, ó. Quando você fala que o seu intestino ele só funciona com remédio, quando você fala que você não sente seu intestino, primeiro, você já fez uma dieta de desinflamação do seu intestino? Coloque aqui pra mim sim ou não. Você já fez uma dieta de desinflamação intestinal? Ou você pega alimentos isolados, vai em nutricionistas comuns e segue uma dieta saudável para fazer o seu intestino funcionar, tá? É a primeira coisa que eu quero saber. Você já fez uma dieta de desinflamação intestinal? Beleza. Segundo, você já fez uma dieta de estimulação funcional? Já fez uma dieta que estimule o seu intestino? Com estratégias distribuídas ao longo do dia que vão estimular o movimento do seu intestino? Coloque aqui pra mim, sim ou não, tá? Terceiro, você já teve acesso a estratégias laxantes. Eu não tô falando de comer mamão, gente. Eu não estou falando de comer aveia. Eu não estou falando de tomar fibra em pó. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, você já teve acesso a um material que tenha 20 ou mais estratégias, ou seja, combinações de alimentos laxantes que você vai usar no seu dia a dia ou naqueles dias que o seu intestino trava, porque você comeu errado, você comeu alguma coisa que não caiu bem, você já teve acesso a mais de 20 estratégias laxantes, naturais, que não utilizam remédio? Tá, então eu quero que você coloque aqui pra mim, tá? E aí, é por isso que você não vai ao banheiro, é por isso que você só vai ao banheiro quando toma laxante, é por isso que você não sente o seu intestino se movimentando. Entenda, se você é uma mulher com constipação
crônica. Se você é uma mulher que está no climatério, que está na menopausa e o seu intestino está travado, não adianta você fazer uma dieta comum. Não adianta cortar glúten e lactose, não adianta comer mamão. Você tem um problema que faz parte de cerca de 15% da população. Então a gente sabe que 15% das pessoas têm constipação crônica, ou seja, entre a cada 100 mulheres que você conhecer, 15 vão ser constipadas, tá? 15 vão ter intestino preso, gente. Isso é muita coisa. É uma prevalência muito alta de constipação. Por isso que talvez você conheça várias mulheres que são constipadas, tá? Então, veja, você faz parte do grupo de mulheres que tem intestino preso e que não vai ter a resolução do seu problema fazendo uma dieta comum. Assim como quem tem diabetes não faz uma dieta comum, faz uma dieta para diabetes. Assim como quem tem, doença renal não faz uma dieta comum, faz uma doença para quem tem problema renal, tá? Então, aí a gente precisa entender que você, que é constipada a vida inteira, você tem um problema no intestino, que não é uma doença, mas que é uma disfunção, que é uma desordem intestinal, que consequentemente vai fazer com que seu intestino seja mais lento. E para isso você precisa de uma dieta específica, tá? Bom, então aí você vai estimular os movimentos desse intestino sem remédios e você vai sentir que o seu intestino existe, assim como os outros órgãos do seu corpo, tá? Então, todo mundo aqui falando não. Ou seja, gente, vocês nunca fizeram uma dieta correta pra desinflamar esse intestino, tá? Pra fazer esse intestino funcionar. Beleza. Aí a Bárbara disse, acompanhando seu perfil aqui há 2 semanas. Estou indo mais vezes, dia sim, dia outro não. Mas é bem pouco e bem duro. E dói muito. E de bolinhas juntinhas tipo 2. Sinto que não sai tudo. Muito comum, tá, Bárbara? Mas veja, gente, a Bárbara tem 2 semanas. Só 2 semanas, mulher? Parece que eu já te conheço há muito tempo. Parece que você tá aqui tem mais tempo. Gente, ela tá só acompanhando o conteúdo gratuito e ela já está melhor. Agora pense, Bárbara, quando você for minha aluna, mulher, que esse intestino vai virar? Vai funcionar todo dia, cocô bonito? Olha que bênção, você já vai ser minha aluna. A Elis perguntou quanto custa o método. Elis, é menos do que uma pizza por mês, tá? 12 vezes de R$50,80, tá? Mas eu só vou abrir novas vagas depois da maratona. Então, vocês precisam assistir a maratona, tá, gente? Até pra você ver se é isso que você quer, pra você ver o que tem dentro do método. É assim que você vai decidir se você vai entrar ou não. A Bárbara precisa entrar no meu método urgente. Eu estou ansiosa pra você ser minha aluna, mulher. A Sara disse, antes eu demorava a ir ao banheiro, mudei alguns hábitos, mas ainda vem cocô de bolinha, eu acho que ela não estou indo ao banheiro. Cocô de bolinha é má digestão de proteína, viu, Sara? Eu tenho várias estratégias dentro do meu método pra cocô de bolinha, tá? Aí ninguém tá fazendo dieta certa, por isso que vocês não estão indo no banheiro. Gente, aí a Divina falou, já fiz um detox de água de coco e magnésio. Pois é, mas seu intestino tá funcionando? Gente, não é detox, tá? Detox você faz ali um dia, depois, e aí? O que você vai fazer depois do detox? É isso que vocês têm que saber, tá? Comecei a te seguir há poucos dias, estou amando, gratidão. Seja bem-vinda, Dri! Seja muito bem-vinda, tá? Gente, tem muito conteúdo aqui, né? Então eu faço conteúdo todos os dias pra te ajudar a destravar seu intestino e eliminar o cocô de bolinha. Bom, então, pra gente finalizar, se inscrevam na maratona pra destravar o intestino, tá bom? Que vai acontecer nos dias 4, 6 e 8. Então, segunda-feira que vem a gente já vai ter a primeira aula da maratona. Essa semana vai ser uma semana muito especial. Então, amanhã a gente vai ter aula às 7h30 da manhã, live de aquecimento 7h30 da manhã aqui. Mas amanhã à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com uma das minhas alunas mais especiais. E sabe por que ela é uma das minhas alunas mais especiais? Porque ela foi um dos casos mais graves de constipação que eu já tratei. E ela vai contar pra vocês, gente, a história, eu arrepio de falar dela, a história dela, tá? A história dela é incrível, eu sempre me emociono quando eu falo com ela, porque ela vinha de um quadro terrível de constipação, tá? E ela vai estar aqui amanhã às 8 da noite. Então amanhã a gente vai se encontrar às 7h30 da manhã e às 8 da noite, numa live com uma aluna minha que vai falar sobre a história dela, vai falar sobre como ela destravou o intestino com o meu método, tá bom? Meus amores, então é isso. Se você ainda não está inscrita na maratona, vai lá no link da minha bio, se inscreve, é online e gratuito e vai te dar os primeiros passos para você destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá bom? E eu quero todas vocês falando aqui que precisam urgente se tornando minhas alunas depois dessa maratona, tá bom? Meus amores,
Fiquem com Deus, uma semana abençoada, que tudo dê certo, que tudo flua da melhor forma possível, que Deus esteja com vocês, que tudo aconteça como vocês estão desejando aí no coraçãozinho de vocês, tá bom? Desejo uma semana abençoada, iluminada. Amanhã eu tô aqui às 7h30 da manhã e às 8 da noite, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Até amanhã às 7h30 da manhã.